Olá, professor! Olá, professora! Se você está preocupado em fazer aulas melhores, buscando ideias inspiradoras, diferentes para pensar sua prática pedagógica, se você tem como desafio engajar os alunos para que eles prestem mais atenção na sua aula, esse vídeo é para você, para que você possa aqui comigo receber algumas dicas de como que eu posso tornar as minhas aulas mais inspiradoras. Eu sou professora Karina Nunes Tomelin e estou aqui para te falar um pouco sobre como a docência inspiradora pode de fato gerar aprendizagem para os estudantes. Sou professora desde os meus 19 anos de idade e tudo isso constituiu parte importante da minha trajetória de formação enquanto educadora, também no apoio a outros professores que me procuravam para que os ajudasse a desenvolver e pensar estratégias para aulas mais inspiradoras. Mas eu vou começar com a nossa primeira lição, que é antes de tudo, antes de você pensar numa estratégia, de pensar como que você vai criar uma dinâmica entre os estudantes, você precisa fazer isso, que é causar o pertencimento, fazer com que esses estudantes estejam num ambiente psicologicamente seguro, que eles se sintam pertencentes a esse espaço, para que a sua estratégia, para que a sua dinâmica, para que a forma como você organizou o conteúdo dessa sua aula faça sentido para eles. E por que que isso é tão fundamental? Porque quando a gente muda a sala de aula, você muda layouts, muda metodologias, altera aquela performance do professor que fica lá na frente falando e o aluno levanta a mão quando ele quer falar, essas regras, elas se alterando, altera toda a dinâmica da sala de aula. E você só consegue manter o respeito, manter o envolvimento desses estudantes quando eles de fato estão num ambiente em que eles se sentem pertencentes e engajados nesse ambiente. Então, é fundamental que você consiga aí criar esse ambiente acolhedor para que antes de fazer qualquer proposta de atividade, você conheça os seus estudantes, eles também se conheçam, conheçam entre si e também te conheçam, professor. Então, criar esse ambiente é muito importante. E aí, como segunda dica, segunda estratégia para que você possa desempenhar uma docência inspiradora, é também pensar no seu propósito enquanto educador. O que de fato te motiva na docência e o quanto você está envolvido no processo da entrega da aprendizagem. O professor, ele não está aí simplesmente para ensinar, né? Mas ele está aí para garantir que o aprendizado de fato aconteça. Ele não está aí só para dar aulas, ele está aí para que os alunos de fato aprendam. Então, quando um estudante não aprendeu, quando ele está com dificuldade, também é problema meu, né, pensar nessas estratégias e nessas metodologias que vão favorecer o processo de aprendizagem. Um outro ponto, um terceiro ponto muito importante é a gente pensar sempre onde e como eu quero chegar para alcançar determinado objetivo. Então, o professor precisa ter claro quais são os objetivos de aprendizagem que ele quer para aquela aula e como que ele quer chegar e qual é o final desse processo, qual é o resultado, o que ele espera desse resultado. Talvez você possa fazer a seguinte pergunta, né, que o John Hattie faz, que todo professor deveria fazer. Qual é o critério de sucesso da sua aula? Ao final da sua aula, você vai falar, minha aula foi excelente, foi ótima, foi muito boa. Baseada em qual critério? Né? Em que medida os alunos aprenderam aquilo que você, de fato, se propôs a ensinar? Então, ter muito claro qual é o caminho que você quer trilhar e deixar esse caminho claro para os estudantes é fundamental. Porque, na verdade, o aluno muitas vezes ele pode também nos questionar sobre os nossos métodos, sobre a forma que a gente está elegendo para conduzir um processo de ensino-aprendizagem. E quando você deixa evidente para ele que o que você está fazendo, ele tem uma consequência, ele tem um propósito, ele tem um fim do qual você está seguro, você também passa essa segurança para os seus estudantes. Então, isso é fundamental. Uma quarta dica é que todo professor, ele também é um designer de experiência. Todos nós somos designer no nosso dia a dia quando a gente
pensa em como eu posso deixar algo melhor, como eu posso deixar o mundo melhor e como eu posso deixar uma aula melhor. A aula, ela é um movimento, ela não é algo linear em que o professor está fazendo uma exposição e que ela deva acontecer sem ter um alto envolvimento do professor e um alto planejamento de cada etapa da aula. Ela não é um bloco, ela é uma sequência de vários movimentos altos e baixos em que o aluno se sente mais engajado, se sente mais ativo, se sente mais observador. Todas essas competências, elas são mobilizadas numa aula a partir das estratégias que você, professor, escolhe. Agora, como você é um designer de experiência, você, educador, sabe que uma aula, ela tem etapas que são verdadeiramente importantes para engajar a aprendizagem. Por exemplo, você começa uma aula trazendo uma problematização, trazendo os alunos mais perto do problema ou da questão que você quer trabalhar, fazendo com que eles reflitam sobre o que eles já sabem sobre esse assunto, levantando conhecimentos prévios, para depois introduzir conceitos, introduzir histórias, introduzir métodos ou até práticas, pensando em estratégias de consolidação dessa aprendizagem até estratégias de avaliação. Então, nessas etapas da aula, o professor, ele pode e ele deve, pensar em tempos de aprendizagem para que ele possa alcançar determinadas competências, ele possa desenvolver aí nos seus estudantes comportamentos de aprendizagem, que estão relacionados não só à escuta, mas à prática, à observação, à autorreflexão, porque o aprender, a gente não aprende só ouvindo ou vendo alguma coisa. Muito do que nós aprendemos é sobre como nós pensamos o objeto da aprendizagem. É quando eu penso sobre um determinado conceito e como esse conceito impacta, a minha vida, o todo, o entorno do qual eu estou aprendendo. Então, o professor pensar sobre essa sequência de aprendizagem, ele está pensando também em como tornar uma aula memorável. Uma quinta dica que eu dou para vocês é o seguinte: todo professor tem um superpoder. Nós, enquanto professores, precisamos refletir o tempo todo sobre a nossa prática educativa e entender como essa prática ela pode, de fato, impactar o estudante a partir das fortalezas que eu tenho ou das fragilidades que eu tenho também enquanto educador. Eu sei que tem professores que são extremamente criativos, professores que têm uma linguagem, um vocabulário, uma forma de engajar os estudantes pela história que é fantástico. Tem professores que são eletrizantes, que conseguem manter os estudantes ativos, que são brincalhões. Tem professores que são mais metódicos e organizados, mas que fazem o aluno pensar. Então, qual tipo de professor é você? Como é você na sala de aula? E como é, de fato, o seu superpoder? Qual é o seu superpoder? Conheça os seus superpoderes da docência para que você possa cada vez mais utilizá-los de forma assertiva na sala de aula, reconhecendo, acolhendo esse superpoder, e transformando as suas aulas em aulas que de fato sejam únicas. E os estudantes buscam isso também nos seus professores, entendendo que todos nós temos aí as nossas individualidades e temos entregas importantes, não só na formação acadêmica, mas na formação pessoal desse estudante. Nós somos inspiradores também enquanto pessoas e por isso é fundamental que você conheça sobre esse seu superpoder. A sexta dica que eu dou aqui para vocês, que é muito importante, é que está relacionado com uma frase que eu gosto muito, que é: quem não vive aprendendo não sobrevive ensinando. Ou seja, nós professores precisamos estar abertos a aprender algo novo todos os dias. Se você quer ensinar na sala de aula, o que você aprendeu hoje, E é por isso que eu sempre fui muito engajada nesse processo de aprendizagem dos professores, entendendo que também nós professores temos pouco tempo para aprender.
coisas novas, metodologias novas e também os conteúdos que muitas vezes nós trabalhamos aí na sala de aula. Por isso que eu vou dar uma dica bem legal agora para vocês, de um aplicativo chamado EducaBox. É um aplicativo de microaprendizagem para professores e o mais legal de tudo é que ele é 100% gratuito. Hoje ele tem mais de 300 drops cadastrados, então você vai lá, baixa na sua loja de aplicativos, faz um pequeno cadastro e você passa a receber um drop como esse todos os dias aí no seu celular. Esse daqui, por exemplo, ele fala o seguinte: como ensinar meus alunos a desenvolver um pensamento de ordem superior. Ele explica o que é o pensamento de ordem superior, dá dicas aqui de como você pode usar, uma frase que você pode compartilhar nas suas redes sociais e também um link para você continuar aprendendo coisas novas ou temas, assuntos novos relacionados a esse tema. Então, se você quer aprender algo novo todos os dias, se você quer se inspirar enquanto professor a desenvolver essa prática, o EducaBox é para você. Mas se você quer ampliar ainda mais e conhecer ainda mais novas metodologias, novos cursos, onde eu posso aprender, professora Karina, sobre esses assuntos que você está tratando, né? Consolidação da aprendizagem, rotinas de pensamento visíveis, estratégias para tornar o aluno mais engajado, né? Com relação a microaprendizagens, por exemplo, recursos digitais que eu possa usar na minha sala de aula. Você pode aprender todas essas coisas em cursos rápidos, microcursos, na plataforma EducaSpace. Então, se você é um desses professores que está engajado em aprender algo novo todos os dias, conhecer essa plataforma é fundamental para você. E aí, vamos para a nossa 7ª dica de hoje, que é pensar, enquanto educadores, como a gente pode desenvolver uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade inspiradora, que possa de fato trazer o aprendizado todos os dias para a nossa sala de aula. É fundamental que nós, professores, reconheçamos as crenças que nos movem dentro da sala de aula, o que eu chamo de crenças limitantes da docência. Nós, enquanto professores, nos constituímos a partir de várias experiências que nós também tivemos enquanto alunos, aprendendo o que a gente achava que funcionava ou não funcionava na sala de aula, vendo muito dos nossos professores que vocês admiravam ou que vocês não gostavam tanto e de repente pensam, nunca vou dar uma aula igual a essa. Tudo isso vai moldando a nossa forma de ver a docência. E muitas das coisas que a gente ouviu também de outros colegas ou de cursos que a gente tenha feito. E aí, isso faz com que eu tenha um olhar sobre o meu papel, uma atuação docente muito pautada nessas crenças ou até vieses que vão sendo formas de eu economizar energia e me comportar de maneira mais rápida. Vou dar um exemplo para vocês, alguns exemplos, e vou pedir para que vocês façam igual Cortella, coloquem aquela palavrinha será depois da minha frase, né? Por exemplo, professor não pode dar tudo de mão beijada. Será? Será que o nosso papel então é ser um complicador do processo de ensino-aprendizagem? Se eu não ficar 70% da minha aula na frente falando, eu vou ser julgado por não dar aulas. Será? Se eu levar lápis de cor, canetinha, balão, enfim, a minha aula vai parecer muito infantilizada. Será? Se meus alunos são nativos digitais, eles são muito mais fluentes digitais do que eu, por isso que eu não costumo levar muitos recursos tecnológicos. Será que de fato eles são mais fluentes digitais? Então, nós professores precisamos também reconhecer quais são essas crenças limitantes e como elas nos movimentam no nosso dia a dia e como elas de fato nos afetam. E aí, uma 8ª dica é a gente pensar como que eu posso me conectar com a minha ancestralidade criativa, né? Que eu possa de fato desenvolver e despertar na sala de aula elementos que façam com que a aula seja de fato inovadora.
A gente tem uma mentalidade da escola que ela está arraigada, né, no nosso mindset, nos nossos ombros. A gente carrega essa escola secular, que sempre foi muito tradicional e com uma imagem bem delimitada, enfileirada, enclausurada. E a gente precisa libertar essa sala de aula, pensar outras formas de fazer, inverter a lógica, inverter a forma como a gente faz muitas coisas dentro da universidade ou da escola. E aí a ideia é que você possa pensar e se conectar com esse novo. Como que eu poderia fazer diferente? E se eu invertesse, se eu trocasse as cadeiras de lugar, se eu mexesse um pouco esse ambiente, se eu saísse de fora da sala de aula? E aí uma outra dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: você não precisa fazer tudo isso sozinho. Não é só responsabilidade sua, de fato, trazer sempre coisas novas ou só e pensar nesse ambiente da sala de aula, mas você também pode criar um ambiente corresponsável em que os estudantes se sintam engajados, envolvidos nessas metodologias e estratégias. E você possa partilhar com eles ou pedir sugestões a eles de como que eles gostariam de trabalhar determinado conteúdo, de apresentar determinada matéria, de serem avaliados por determinado conteúdo, enfim. Óbvio que você é o professor, você é o adulto dessa relação e você vai saber ponderar e mediar todas as alternativas, as sugestões que chegarem até você, mas envolva os seus estudantes e os torne corresponsáveis dentro desse processo. E aí uma última dica que eu quero deixar para vocês é com relação aos mantras da docência, né? O que você repete para você mesmo sobre ser professor. Tenta pensar no que você consome, nas coisas que você vê sobre o que é ser professor e o quanto isso impacta o seu papel na docência. Procure falar com professores que são entusiastas da sala de aula, que valorizam a profissão, que enxergam o papel do educador na época em que a gente vive. Isso é fundamental para você também se fortalecer se fortalecer nesse papel. Essas foram as dicas que eu deixei aqui para você. Espero que você tenha gostado. E óbvio, se você quiser saber mais, pode me procurar nessas plataformas que eu comentei com você, como o Educa Space, com outros cursos disponíveis, com outros professores que também têm impacto significativo aí na educação brasileira. Espero que você tenha gostado e te espero em breve em outros momentos como esse. Até mais!